Louvado seja Deus pelas crianças, pelos pequeninos. Louvado seja o Senhor. Olha, nesse final de semana em que comemoramos os 10 anos, está todo mundo feliz? Porque a Todo Mundo Feliz é uma ação social, é uma ação de compaixão, é um ato de amor, é uma expressão do amor de Deus, é uma expressão de boas obras. A gente lembra de uma figura da Bíblia que está lá registrada no capítulo 9 de Atos, por nome Dorcas. Quem é que já ouviu falar da Dorcas? Levanta a mão bem alta. Já ouviu falar da Dorcas? Otávila, Dorcas ou Otávila. O significado de Dorcas e Otávila é o mesmo, significa gazela. Gazela. E gazela era uma maneira que os antigos, na época de Dorcas, tinham de expressar ou nomear algo belo. Bom, traduzindo para a linguagem de hoje, era como dizer uma gata, né? Um animal, né? Ou seja, eles queriam, com este nome Dorcas, expressar a beleza desta menina que um dia recebeu esse nome de seus pais. A questão da beleza está muito... Vamos falar bastante da beleza desta pessoa. Mas eu convido você a ler comigo o texto que se encontra então no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 36. Será que a gente consegue? Você consegue ler? Dá para você ver lá? Dá para a gente fazer? Sabe aquela leitura em uníssono, a uma só voz? Vamos tentar fazer isso? Então vem comigo, prepare-se para a gente poder fazer um coro bem bonito na leitura dessa passagem. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levar, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Amém. Olha que testemunho bonito. Dorcas tinha, então, ela é conhecida por uma profissão. Qual era a profissão de Dorcas? Costureira. Minha mãe é costureira. Então eu não posso me esquecer de Dorcas. Minha mãe é costureira, Dorcas era costureira, e ela tinha esse dom, esse talento de costurar, que ela colocou a serviço da comunidade. Gratuitamente ofereceu os seus serviços para abençoar a comunidade mais carente, principalmente crianças e viúvas.
E ela costurava. Então Dorcas tinha este nome, já nasceu com esse nome que quer dizer gazela, que quer dizer bela, que expressa a beleza. E a beleza maior que nós vemos aqui nesse texto não é uma beleza exterior, ainda que Dorcas pudesse ser bonita fisicamente. Mas a beleza que se expressa aqui é a beleza interior. Uma beleza interior que se mostrou, que se apresentou ao mundo. Algo lindo que estava lá dentro transbordou, revelou-se, manifestou-se em atos concretos de amor, em atos concretos de misericórdia, de compaixão. Bom, ela nasceu, pelo menos vivia numa cidade conhecida como Jope, né? Então, gazela, nome dela que quer dizer bonita. Jope, uma cidade de Israel que hoje tem por nome Jaffa, que está na grande, que pertence à grande Tel Aviv, que é capital, digamos assim, de Israel, embora Jerusalém seja a capital espiritual, mas política Tel Aviv. E é uma cidade bonita, o nome dela é Bela, uma cidade portuária, uma cidade à beira-mar, e tem por nome Bela. Olha que curioso, Dorcas tinha um nome que refletia beleza, vivia numa cidade que tinha por nome algo que refletia beleza. Temos uma dupla aqui, muito interessante. Algo de belo a gente tem nessa história. E a beleza que se enfatiza, que se destaca, é a beleza interior, é a beleza do coração, é a beleza espiritual. Ela não é mais importante do que qualquer outra espécie de beleza? É ou não é? Mas, pensando cá com os meus botões, eu acho que você há de convir comigo, o que se valoriza nos dias de hoje não é a beleza interior. O que se valoriza muito, o que se paga muito caro hoje, é a beleza exterior. Essa está em alta. Essa dá ibope. Os programas que falam de plástica, né? Cirurgia plástica. Como que é o nome? É doutor Rei? Todo mundo conhece, né? Alguém que fala sobre como dar uma garimpada do exterior, como prolongar a nossa beleza, né? Digamos, as academias, e se cobra caro, se paga caro os produtos para emagrecer, e os regimes, e os spas, e as cirurgias plásticas, e a indústria de cosméticos, ela fatura horrores, não é isso? As pessoas valorizam demais a beleza exterior, investem e pagam caro por causa da beleza exterior, mas estão um tanto narcisistas, né? Nesse sentido. Bem, eu vou citar uma personagem, porque ela se tornou muito conhecida primeiramente por causa da sua beleza extraordinária. Uma das maiores atrizes, ou mais que maiores, não na atualidade, bom, isso eu não sei dizer, eu sou do ramo, mas eu posso dizer que ela é conhecida por sua beleza, uma das mais belas mulheres que esse mundo já conheceu. E essa mulher, quando ela completou 50 anos de idade, ela tentou o suicídio, porque o seu castelo estava morto, porque toda a sua vida havia sido, e sua própria identidade havia sido edificada sobre esse fundamento da beleza exterior. Mas o tempo passa, e com o passar do tempo ela foi reconhecendo que aquilo que a fazia ser e acontecer já estava em decadência, e ela não admitia isso. Tentou suicídio, não sei se uma ou mais fez, pelo menos uma, tenho certeza. Vocês vão reconhecer a figura. Não tem o nome dela, mas é a Brigitte Bardot, né? Os mais antigos, como
Brigitte Bardot. Pelo menos o nome você já deve ouvir. Ela não era uma mulher linda. Uma coisa, né? Os homens não podem falar nada nessa hora. Ficar quietos. Não podem reconhecer a beleza feminina na frente das esposas. Bom, mas está lá, Brigitte Bardot, no auge da sua fama, muito linda mesmo. Bom, temos uma foto da Brigitte Bardot mais recente. O tempo passou. E o tempo faz os seus estragos. Já fez comigo bastante. Vou mostrar umas fotos mais assim, com 18, 20 anos, o melhor. Mas o tempo é cruel. E as pessoas tentam lutar contra o tempo e hoje a gente não admite a velhice, a gente não aceita, a gente quer. Bom, eu não tenho nada contra a gente querer ser bonito, eu acho que não é esse. Eu não estou sendo contra a questão de nós termos uma certa vaidade e queremos estar bem apresentados. Não é um problema, mas é a idolatria disso. Essa superestima da beleza exterior em detrimento do principal, porque por mais belos que sejamos, mais fortes, talentosos, atléticos que sejamos, tudo isso é vaidade. Concorda comigo? Tudo isso tem, como que a gente pode dizer, os dias contados, os dias de nossa beleza, de nossa juventude, de nossa força, estão contados. Beleza, força, tesouros, riquezas, tudo dessa vida passa. A gente não leva nada, não leva nada. Mas as pessoas estão se concentrando nessas coisas, estão supervalorizando essas coisas, em detrimento do principal. E o que a história de Dorcas ensina é que só existe algo que nós levamos para o além, e não é a nossa beleza. Os faraós tentaram levar o tesouro, não foi? Construíram as pirâmides, fizeram túmulos extraordinários. As pirâmides são túmulos de faraós. Levaram todo o seu tesouro, colocaram lá. E teve muita gente que se aproveitou disso posteriormente, porque os faraós de nada tiraram proveito do tesouro que levaram. Nos viemos para esse mundo e nos retornaremos. Nada trouxemos, nada levaremos, mas há algo sim. Há algo sim que transpõe as barreiras da morte. Há algo que faz com que nós nos projetemos para ali. Jesus já falava sobre isso quando disse: não acumuleis os vossos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Juntai os vossos tesouros no céu. E há um jeito da gente juntar tesouro lá na glória, lá no céu. A palavra de Deus fala muito a respeito de galardão, de recompensas. As nossas obras, as boas obras. E essa mulher então tinha uma beleza que era beleza interior, e essa cobra. Então ela costurava, e ela se dedicava. Eu não sei, eu acho que de vez em quando fazemos boas ações, né? Normalmente. Os normais, né? Os cristãos normais. Mas Dorcas não fazia boas ações esporadicamente. Diz o texto bíblico que ela se dedicava, ela se consagrava, ela consagrou sua vida a fazer boas ações, ela consagrou sua vida a preocupar-se com os outros, com esmolas. Ela dava dinheiro, ela contribuía com a causa do Senhor, ela contribuía com os pobres. E ela costurava, usava seus dons e seus talentos e os empregava para o bem-estar dos mais necessitados. Ela partilhava por compaixão, por solidariedade, da dor dos aflitos e procurava minimizar. E essa é a beleza dela, a beleza inteira. Nós somos salvos pela graça. Não há dúvida disso. Por meio da fé. Mas diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, do 8
ao 10, e terminando no 10, ele diz: salvos pela graça para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Irmãos, é necessário que a gente exteriorize a bondade que está conosco. A gente não pode só ser, vou dizer isso com todas as letras, a gente não pode ser só objeto do amor de Deus. A gente tem que começar a ser sujeito desse mesmo amor. Não apenas represamos o amor, recebemos o amor e como represa guardamos para nós mesmos, mas nós devemos ser como um canal deste mesmo amor. Nós não podemos receber apenas a misericórdia, nós devemos nos tornar misericordiosos. Não apenas recebemos o amor, nos tornamos amorosos. Não apenas bebemos da bondade, mas participamos da bondade divina. Ser cristão é de fato pertencer à natureza de Deus. Sermos tornados, sermos não apenas chamados filhos de Deus, mas sermos feitos filhos de Deus. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, nascermos de novo, salvos pela bondade, pela graça, pela misericórdia, pela obra de Cristo na cruz, vocacionados para Deus, para as boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. E Dorcas, salva pela graça, agora em gratidão a Deus por ter bebido desse amor, amava, por ter bebido dessa compaixão, compadecias. E é o que nós vemos aqui, servindo aos outros. Dorcas estava servindo ao Senhor. Em verdade, eu vos afirmo que sempre, essa palavra de Jesus, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. E já falamos sobre Efésios, e tem também o texto que hoje foi lido aqui no início do culto pelo Raul. A fé sem obras é morta. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então nossas ações revelam quem nós somos de fato e de verdade. Não podemos dizer: eu sou bom, mas praticarmos o mal. Porque ao praticarmos o mal, estamos testificando que a bondade não está em nós. Não podemos dizer: eu sou verdadeiro, e mentir. Porque quando praticamos a mentira, externamos o nosso ser interior e revelamos, porque a boca fala do que o coração está repleto, está cheio. Então externamos, manifestamos que somos de fato mentirosos. Dorcas nos desafia a revelarmos nossa beleza interior. Jesus disse para os discípulos: vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. E ele disse: ninguém constrói uma cidade e não se consegue esconder uma cidade edificada sobre uma montanha, e nem se pega e acende uma lamparina para colocá-la debaixo da cama, mas coloca-se no lugar superior, alto, para que a luz brilhe e alcance a todos. Assim diz o Senhor: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras, e assim possam eles glorificar em Pai Celestial. Porque, observe bem, quando um cristão vive o cristianismo autêntico, torna-se luz, manifesta boas obras, o nome do Pai é glorificado. Amém. Quando um cristão age contra a sua confissão cristã, os pagãos blasfemam o nome de Deus. Diz o Senhor nos dias do Antigo Testamento, falando, referindo-se, dirigindo a palavra ao seu povo que tinha por obrigação ser luz, e muitas vezes não agiu como luz. Vocês, o meu nome tem sido blasfemado por causa da atitude de vocês. Cuidado. Chamados para ser luz, nossa beleza interior ser expressa. Dorcas veio a morrer, ela adoeceu e morreu. No Novo Testamento, já nos dias da graça, uma mulher como Dorcas, consagrada, dedicada, que mereceu destaque nas páginas
do Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Eram os Atos dos Apóstolos, e aqui temos os Atos de uma mulher, costureira, Dorcas. Mereceu esse destaque. Essa mulher, repare bem, cheia do Espírito Santo, preciosa e tão querida na comunidade cristã, adoeceu. Pessoas cheias do Espírito Santo adoecem. Pessoas cheias do Espírito Santo morrem. Não deviam morrer nem adoecer, mas adoecem, porque ainda não chegamos à glória, porque ainda não chegamos na terra prometida. Já temos os primeiros frutos, mas nós ainda gememos. Nós ainda aguardamos que esse corpo mortal seja revestido de imortalidade. Aguardamos a ressurreição dos mortos. Não estamos na plenitude de tudo aquilo que Deus tem para nós. A segunda vinda de Cristo ainda é. O céu ainda está por vir. E mesmo pessoas boas, justas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, estão sujeitas à doença e à morte. Isso para calar a boca de todos os profetas, falsos profetas da teologia da prosperidade, que negam as Escrituras e as evidências mais claras. Pessoas como Dorcas, que são passíveis e sujeitas a doença e a enfermidade. Mas não é disso que a gente quer falar. A gente quer falar que quando Dorcas adoeceu, quando Dorcas veio a falecer, mas se abateu sobre a comunidade cristã uma tristeza, uma comoção geral. O povo ficou entristecido, como provavelmente não ficou em nenhum outro velório até então. Foi um choro, foi um quebrantamento, foi até um inconformismo por causa da bondade daquela mulher. Era como se aquela comunidade dissesse: nós não podemos viver, o que será que não? Essa mulher era tão preciosa, ela era luz, ela era cheia de amor, nós não podemos perder alguém assim. Alguém assim nunca devia morrer. Bom, um dia a gente vai morrer, não vai? Eu não sei quando vai chegar, quando é, mas vai chegar a hora da nossa morte. E como é que vai ser no nosso velório? Essa mulher estava rodeada de amigos, ela fez amigos durante a sua vida. Ela é uma mulher querida, ela é uma mulher que tinha uma fila enorme de gente com gratidão no coração, que bebeu da bondade dela. E essa gente estava lá, e no dia do nosso enterro, quem é que vai estar chorando amargamente a nossa partida? Quem é que vai lastimar? Será que haverá um grupo significativo de pessoas para quem a gente tem sido bom e que um dia vão lamentar profundamente a nossa partida? Você sabe que, bom, tem gente tão sofrida, tão mão de vaca, tão egoísta, tão individualista, tão sem sensibilidade, tão sem caridade, que quando morrem é a alegria dos filhos. É a alegria da mulher ou do marido, ou finalmente aquilo que estava na mão de vaca vai poder ir para nós. Estou falando uma coisa que vocês não ouviram falar, né? Novidade. Gente não viveu uma vida para si. Ninguém chora a morte de uma egoísta. Ninguém chora a morte de um irmão de vaca. Ninguém chora a morte de um sobrinho. Mas a morte de um caridoso, a morte de um misericordioso, a morte de uma pessoa tocada pelo amor de Deus e que
provoca sentimento de perda, provoca saudade. Dorcas fez muita falta, e o povo foi procurar, sabendo que Pedro, o apóstolo, passava por perto, eles foram procurar Pedro. Mas essa é uma fé dos amigos, né? Olha aqui, os amigos estavam com Dorcas após a morte dela, foram fiéis a Dorcas durante a vida. Agora que Dorcas estava morta, eles ainda pensavam nela e queriam fazer algo em favor dela. E movidos por uma fé tamanha, por uma fé enorme, o que é que eles não vão fazer? Vão procurar um apóstolo, o poderoso apóstolo, verdadeiro, não como esses picaretas apóstolos dos dias atuais. Falamos de apóstolo com A maiúsculo, na acepção da palavra, justo, reto, correto, coluna do templo de Deus. Foram procurar ele, com a fé de que Deus poderia ressuscitar, com a fé que Deus poderia ouvir a voz, a oração, porque eles sabiam muito bem que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso procuraram o justo Pedro. E ao encontrar, eles foram convincentes, sabe? Eles não apenas testemunharam, ela fez isso por nós, ela fez aquilo por nós, mas eu quero dizer mais, aqui, ó, está vendo essa roupa? Ela que fez para mim nessas circunstâncias. Está vendo aquela outra roupa? Ela fez para ele, ela fez para mim, ela fez para todo mundo. Eles tinham os testemunhos, coisas palpáveis, concretas. Meus irmãos, amor não pode ser algo da boca para fora. Amor precisa ser algo que se materializa, que se concretiza. Sai da intenção e torna-se realidade. Concreto, material. Olha, substancial. Testemunhos. Tinha uma coleção de roupas feitas por Dorcas aos pés do apóstolo, intercedendo. Ore por ela, ore por ela. E Pedro foi lá e orou por ela. E ela foi ressuscitada. Ressuscitada. Meus irmãos, tem um texto, Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo diz assim: não nos cansemos, não vos canseis de fazer o bem, ou não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo sempre faremos nós, se não nos falecermos. Como Dorcas foi persistente em fazer o bem, ela recebeu uma coroa de amigos, mais melhor que coroa de flores, né? Não entendo. Uma coroa de amigos, uma coroa de amigos. Diz a palavra de Deus que na glória, quando cada um de nós morrer, a gente vai chegar lá no céu. Diz que quando a gente morre e chega lá no céu, tem uma recepção para nós. É claro que Jesus primeiro a nos receber de braços abertos. Pedro deve estar lá, diz que ele tem a chave do céu, né? Bom, eu acho que isso é mitologia, mas eu sei que Jesus está lá. Diz o texto bíblico, que o que eu quero destacar para vocês é que nos recebem nos céus as pessoas para quem nós fizemos o bem, aqueles que são gratos a nós. Talvez você tenha levado uma palavra de encorajamento, levado o evangelho, levado um copo d'água, ajudado, socorrido, sido misericordioso. No céu uma fila, é uma espécie de corredor polonês da bondade, né? E o pessoal te acolhendo, te recebendo, te abraçando. Eu fico pensando, né? Um dia todos nós vamos partir, então no céu há isso, são os galardões. Nós somos salvos pela graça, mas assim, em cima dessa graça nós precisamos edificar. Nós precisamos edificar. Cada um veja como edifica. Cuidado para que aquilo que você edifica não seja vendo, palha, porque o fogo provará, diz o apóstolo Paulo. Nossas obras serão como que provadas pelo fogo, mas aquilo que foi feito com amor, porque o amor, este permanece para sempre.
isso tem um galardão, uma recompensa eterna. Se nós tivéssemos consciência do que significa acumular tesouros no céu, do que significa o valor da beleza interna, nós investiríamos muito mais recursos, tempo, talentos, para granjear amigos com as riquezas da iniquidade, para fazermos amigos, para fazermos o bem. Louvado seja o nome de Deus. Boas obras nos acompanham na morte, tesouros não. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Meus irmãos, as obras de Dorcas acompanharam ela para além do túmulo. Nossas boas ações nos acompanham, nossa beleza e os convênios cosméticos de nada nos valerão. Não nos acrescentam nada. Vaidade de vaidade, futilidade. Diz o apóstolo Paulo: a prática de exercícios físicos para pouco é proveitoso. Ele não está dizendo que não é para você praticar exercícios físicos. Ele está dizendo que o proveito dela é pequeno. Mas tem gente que acha que é tudo. Por que ele diz que é pequeno? Tem valor, mas é um valor dimensionado no aqui e agora. Mas diz o apóstolo Paulo, a prática dos exercícios espirituais, das disciplinas espirituais, para tudo é proveitoso, para tudo, inclusive para aqui, agora e para o nosso físico. Sabe que cuidar da tua alma, do teu espírito, da tua mente, é o melhor que você pode fazer para a tua saúde. Melhor do que qualquer dia. Cuidado que não pode levar nem para abrir mão do exercício. É para colocar tudo no devido lugar. Gente, a gente às vezes dá pouco tempo, pouca atenção, pouca dedicação às coisas boas. Cuidado. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus disse em Apocalipse 22:12. Nossas obras nos acompanham. Diz mais: com a morte se encerra a oportunidade de serviço solidário. Dorcas dedicou-se aos outros e a sua morte foi muito sentida. Já falamos, quem sentirá a nossa morte? O que estamos fazendo para os outros e que servirá como testemunho da nossa bondade. Dorcas fez muitos amigos que seguiram leais a ela mesmo depois da sua morte. Dorcas marcou presença, deixando legado de vida na vida de muita gente. Para terminar, o milagre não é e jamais foi um fim em si mesmo. O milagre visa a glória de Deus e a salvação de muitos. Quando terminou esse milagre da ressurreição de Dorcas, o que aconteceu naquela cidade foi que o nome de Deus foi glorificado. E em consequência disso, muitas vidas se renderam ao Evangelho de Cristo. Muitos foram salvos. O maior milagre que aconteceu foi a ressurreição espiritual de cada um daqueles indivíduos que antes andavam mortos nos seus delitos e pecados. Pedro precisou ficar mais tempo em Jope, porque a multidão dos que se converteram foi muito grande. Ele precisou estar ali para pregar, para ensinar, para discipular, para treinar, capacitar ele. Passou uma temporada, alongou, não era propósito de Pedro, era propósito de Deus. Que Pedro se rendeu aos propósitos divinos e ali ficou. E para terminar, concluir, sabe que foi em Jope, e por causa de todo esse incidente, por causa de Dorcas, que Pedro teve uma visão, e foi lá em Jope que ele teve essa visão. É aí que começa o gatilho da pregação do Evangelho para os gentios, para os pagãos, para as pessoas de outros povos. É em Jope que Pedro tem a visão que o levará à casa de Cornélio, centurião romano. E o Evangelho alcançará a primeira família romana.
Porque até então estava restrito, o Cristo restrito e a pregação restrita a Jerusalém, ou ao povo judeu. E a partir de Dorcas, a partir de Jope, a partir de Pedro, o Evangelho alcança os humanos. Veja o significado da vida desta mulher. Que Deus nos abençoe tremendamente, que a gente saia daqui tocado, movido, a nos dedicarmos, a nos consagrarmos às coisas que realmente valem a pena. Tinha um engenheiro, uma ilustração final, tinha um engenheiro, ele era cristão e ele projetava pontes e viadutos, e ele tinha escolhido essa profissão porque ele queria construir coisas que depois da morte dele ainda continuassem a existir. Sabe? Desejo, acho que todos os seres humanos têm um desejo de às vezes plantar uma árvore, né? Às vezes a árvore vai além da vida da gente. De fazer coisas que possam transcender a nossa própria existência, que tem um período determinado. E ele, pensando nisso, já desde criança, jovem, ele escolheu a profissão de engenheiro, porque projetaria edifícios e projetaria viadutos, pontes, coisas que, mesmo depois da morte dele, estariam lá para a posteridade. Aí ele ficou pensando, o melhor que eu tenha projetado, construir, um dia isso aí, um dia a casa cai, né? Um dia ela fica obsoleta. Tem uma nova tecnologia, tem alguma coisa que vai ser substituída, ela não dura para sempre. E ele ficou pensando, o que é que ele poderia fazer na sua vida que poderia ter significado eterno, que poderia transpor as barreiras do tempo, que poderia se estender, que poderia impactar, que poderia ser ainda perceptível anos-luz à frente. Pensando em Dorcas, pensando no Evangelho, pensando na pregação, pensando na missão da igreja, pensando no amor, tudo passa, mas o amor permanece. Esse homem continuou como engenheiro, mas passou a dedicar-se mais e mais à causa maior da existência de qualquer ser humano.